Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Astrovisão. Esse nosso encontro aqui no canal para falarmos do céu da semana com as dicas astrológicas para os seus negócios e sua vida. Se você é novo por aqui, este canal é dedicado à astrologia com foco na área empresarial, minha área de especialização e atuação profissional. Eu sou Patrícia Ungarelli, especialista em astrologia para negócios, formadora e mentora de novos astrólogos na escola online Harmonizar, onde eu ministro os cursos de formação básica, meu programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos, o grupo de supervisão para a prática e o curso de especialização em astrologia empresarial. Se você gostou dessa proposta, considere se inscrever no canal e ative o sininho para receber sempre as notificações dos próximos vídeos. Um novo ciclo lunar vai começar com a chegada da lunação em Aquário, marcando o início de um período bem propício para inovação, colaboração e desenvolvimento de ideias originais. O momento é ideal para planejar e lançar projetos disruptivos ou dar assim os primeiros passos em estratégias voltadas ao futuro. Aquário também incentiva a diversidade e uso de tecnologias que facilitem conexões e ampliem o alcance dos negócios. A Lua vai transitar da fase nova em Aquário, que vai acontecer no dia 29 de janeiro, para a fase crescente em Touro no dia 5 de fevereiro, e na semana de análise ela vai percorrer o espaço zodiacal de Capricórnio a Carneiro, trazendo energias para estruturar, para renovar, para conectar e iniciar empreendimentos e projetos. O panorama da semana de análise de 26 de janeiro a 2 de fevereiro é marcado por uma energia forte de inovação, transformação e comunicação estratégica, com Mercúrio em aspectos favoráveis a Netuno e Plutão. É um bom momento para aprofundar as análises e tomar decisões estratégicas baseadas em dados e intuição. A lua nova em Aquário, ela impulsiona o início de novos projetos, especialmente aqueles focados em tecnologia, em diversidade e na colaboração. Urano vai retomar seu movimento direto, trazendo uma energia de quebra de paradigmas e adaptação bem rápida às mudanças de mercado. E empresas, anota aí, pessoal, empresas no setor de tecnologia, comunicação, marketing e startups vão se beneficiar especialmente dessa energia da semana, podendo investir em inovação e na implementação de novas estratégias. Parcerias criativas e inovações podem surgir e é um bom momento para revisar processos, integrar novas ferramentas digitais e expandir horizontes. Lembrando que a lua nova é o momento então do planejamento. Quer saber sobre todas as dicas astrológicas que eu preparei para você para impulsionar sua carreira e os seus negócios? Então fica comigo até o final e já compartilha esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga que também vai adorar ficar por dentro do céu da semana. E agora, que a gente já sabe do panorama dessa semana, vamos começar a mergulhar nas dicas astrológicas detalhadas de cada dia, focadas em como você pode aplicar toda essa energia no seu negócio. Vamos trabalhar um pouquinho, pessoal? Vamos lá então. Para você que está chegando agora, que não conhece ainda o nosso trabalho, o nosso projeto aqui da Astrovisão, fazemos sempre às quintas-feiras, nesse horário, 22 horas, Portugal, 19 horas, Brasil, para fazer a análise da próxima semana. Então, a gente está sempre adiantado, isso é mesmo o objetivo desse trabalho, para te dar tempo de usar as informações no seu planejamento, para você usar as informações para decidir melhor as suas ações, as suas estratégias. É para isso que a gente faz o trabalho da Astrovisão. Eu sempre começo fazendo essa introdução, trazendo um panorama geral com alguns aspectos, e depois a gente vai aprofundando os temas, os aspectos e as dicas. Já começo também deixando um convite aqui, vou deixar também nos comentários aqui no corpo das informações do vídeo, para você conhecer meu grupo VIP do WhatsApp gratuitamente, para você ingressar lá, porque lá a gente troca informações, você deixa suas perguntas, as suas questões, acompanha todos os lançamentos de curso, fica mais próximo e a gente pode interagir melhor. Então, vou deixar aqui o link para você ingressar lá no grupo VIP. Então, vamos lá, pessoal, vamos trabalhar um pouquinho e
eu começo mesmo falando dessa energia da lua nova. A gente já vai iniciar a semana, então, relembrando, a gente está falando da semana do dia 26, então, iniciando no domingo, 26 de janeiro, que vai até o dia 1º de fevereiro. Então, próxima semana. E pessoal, uma semana muito positiva, muito veloz, muito rápida e uma excelente semana para acelerar mesmo. Mas vamos lembrar que o pano de fundo sempre começa aqui com a fase lunar. E a gente está falando da transição dessa lua minguante, que estamos ainda terminando esse processo de lua minguante, para a lua nova no signo de Aquário. Então, vai começar um novo ciclo, é aquele momento melhor do mês para você fazer o planejamento, ou seja, sua carta de intenções, semear seus desejos que você quer que realize ao longo do mês. E estamos falando de Aquário, que é uma energia de inovação. Por isso, essa força tão grande, no sentido mesmo de trazer coisas novas, de olhar para o futuro, de quebrar paradigmas, de romper padrões que estão estagnados, principalmente rever esses padrões de coisas que estão paradas ou obsoletas ou que não estão mais dando resultado e, portanto, você tem que fazer essa mudança. É a força da mudança e da mudança rápida, da adaptação rápida. Então, o momento é esse. É esse o momento do ano para fazer isso, pessoal. É agora a lua nova no signo de Aquário. Então, eu deixei algumas anotações, vou passar aqui para vocês algumas coisas que eu deixei anotado, inclusive algumas dicas. Fica comigo mesmo até o final, pessoal, dessa astrovisão, que eu estou trazendo umas coisas diferentes, aproveitando aqui a força da lua nova, em Aquário, lógico, e eu também aplico tudo que eu passo para vocês, aplico também, sou a primeira a aplicar. Então, aproveitando essa lunação em Aquário, também estou remodelando aqui, revisando o conteúdo da astrovisão, a forma também de passar a informação para vocês. Então, vou começar a dar uma ênfase, já falei a semana passada, e nos negócios e aspectos voltados mesmo mais focado para deixar mais ainda alinhado com o tema aqui do nosso canal. E, portanto, se você quiser deixar aqui no seu comentário ou mandar para mim dentro do grupo, lá do nosso grupo VIP, o seu negócio, a sua carreira, o seu trabalho, deixa, porque é uma forma também de eu trazer a informação toda semana para você, tá bom? Vamos lá, então. A gente inicia a semana com aqueles ótimos aspectos, aliás, foram os aspectos que eu já falei na semana anterior, que eu sempre deixo a dica bônus, que é a dica do início da semana, e deixei a dica bônus de Mercúrio fazendo sexto Netuno, de Vênus fazendo sexto Urano, que já é o aspecto do início da semana, portanto, do dia 26 de janeiro. Esses dois aspectos muito promissores, muito positivos. Primeiro que são aspectos que ajudam muito na questão da comunicação, né, da fluidez da comunicação, das relações, aspecto muito voltado, por exemplo, na produção, por exemplo, de conteúdo, quando a gente precisa trazer emoção na nossa comunicação. Então, quando a gente fala de storytelling, por exemplo, é o aspecto de Mercúrio-Netuno, um aspecto bem favorável. Vênus-Urano é o aspecto que ajuda a gente a inovar e a renovar o nosso sistema de vendas, por exemplo, a nossa abordagem de cliente, a nossa abordagem de cliente, de processo que nos leva até o cliente ou até de atrair o cliente. Portanto, tem a ver com as vendas, tem a ver com a parte relacional dos nossos negócios. Então, aspectos promissores que atraem bons negócios, atraem lucratividade, desde que a gente inove. Então, tem tudo a ver também com a energia da semana de lua nova em Aquário, né? Alinhado aí com essa lua nova em Aquário. Então, vamos aproveitar porque já inicia a semana com esses bons aspectos. Algumas dicas importantes aqui. Quando a gente fala aí de Mercúrio, sexto, Netuno, vamos focar aí em alguns negócios específicos, agências de publicidade, por exemplo, design, por exemplo, né, mídias digitais, são favorecidas com este aspecto, bastante favorecidas, porque são normalmente ambientes onde a gente precisa trabalhar muito com a comunicação, principalmente conectado com a parte emocional. Aspecto muito favorável para quem trabalha nessa área. Se você conhece alguém que trabalha nessa área, já avisa aí seu amiguinho que é
uma semana promissora, uma semana muito positiva nessa área. Vênus sexto Urano, por exemplo, se você é vendedor, principalmente das áreas ligadas à tecnologia, ligadas às áreas de inovação, startup e e-commerce, na área aí de vendas é o aspecto que vai te ajudar bastante. Portanto, se você conhece gente ligada a essa área, também avisa aí seu amiguinho. Favorece, inclusive, a gestão de equipes criativas, ou seja, ajuda a trazer ideias diferenciadas, ideias criativas na gestão das equipes e, principalmente, ajuda o processo colaborativo. Então, Vênus, sexto Urano, aspecto muito promissor nessa questão aí das vendas, tá bom? Vamos avançar, a gente vai com alguns aspectos aí direto, tá? E vamos avançar. 27 de janeiro na segunda-feira, ou seja, estamos ainda no início, falei do domingo, iniciando a semana, a gente tem Mercúrio ingressando no signo de Aquário. Só para somar informações para vocês verem como a gente está numa semana forte, com esse colorido aquariano, além da gente ter essa transição para a Lua nova em Aquário, além de começar a semana já com Vênus fazendo um sexto a Urano, Urano, planeta regente de Aquário, temos na segunda-feira Mercúrio ingressando no signo de Aquário. E esse ingresso, essa posição, é uma posição muito favorável para Mercúrio. Lembrando que Mercúrio para a gente, para o mundo aqui dos negócios, o Mercúrio muito fundamental. Mercúrio, planeta que rege todo o nosso campo mental, comercial, a troca de comunicações, a troca de informação, a própria logística, todo o movimento, quando a gente fala de Mercúrio, está ligado a tudo que é movimento, documentos, comunicação, o próprio movimento em termos intelectuais, aquisição de conhecimento, tudo isso está ligado a Mercúrio e muito mais. Então, Mercúrio é um planeta muito importante, lógico, não só nos negócios, na vida pessoal também. E quando ele ingressa nesse signo, é um signo que deixa ele favorece, então exalta essa posição de Mercúrio, portanto, deixa ele numa posição mais favorável e ajuda a gente a absorver de fato, ou seja, aprender as novidades e as coisas diferenciadas que a gente precisa aprender. Então, é como se a nossa mente se abrisse para o novo. Então, acelera o aprendizado, acelera as mudanças, porque a mente está conectada com esse movimento. É como se não houvesse resistência mais. Então a gente sabe que tem que mudar e a mente alinha com essa proposta. Então, em termos de mudanças dentro dos negócios, é excelente momento de aceleração. Portanto, já que é o planejamento, o momento de planejar, planeje as mudanças que você tem que fazer, porque é um momento muito favorável com esse ingresso de Mercúrio no signo de Aquário já no início da semana. 27 de janeiro. Quarta-feira, a gente tem a lua nova no signo de Aquário. Aliás, na segunda, a gente já começa a sentir os efeitos da lunação. Lembra que sempre a gente tem 2 dias antes, a gente já começa a sentir os efeitos da fase que vai iniciar. Lembra aqui que não é um liga-desliga, sempre falo isso aqui, não existe liga-desliga, então, a gente sempre entende aqui os movimentos planetários, é sempre um processo, isso é muito importante a gente observar, apesar de eu passar aqui para vocês dias e o aspecto exato, a gente está sempre mapeando movimentos e, portanto, observando aquele aumento e aquela diminuição. Quando a gente fala de ângulos, então, quando eu falo de aspectos aqui, é exatamente isso que eu estou colocando aqui para vocês. Então, quando falamos da lua nova, estamos caminhando para a lua nova, depois vamos caminhar para a lua crescente e assim o ciclo inteiro, né? Até finalizar o ciclo e repetir o mês que vem. Então, 2 dias antes ali da lunação, a gente já está percebendo, sentindo os efeitos e podemos dizer que a gente já está na força daquela nova fase lunar. Então, segunda-feira, portanto, início da semana mesmo. Então, uma semana rápida, gente, tá bom? Veloz e rápida. Como é uma semana de planejamento, então não durma no ponto, tá, gente? Usa essa força de planejar e visualizar o futuro, que é a força aquariana, visualizar o futuro, intuir, né? E visualizar aquilo que você quer que aconteça ao longo do mês ou ao longo do ano,
Pode ser dessa forma, você pode pensar no mês ou você pode pensar no próprio ano inteiro, porque agora que a gente tem essa qualidade aquariana no ar, então pense no ano, pense no mês e planeje isso. Pelo menos lance as sementes. E quando a gente fala lançar sementes, muitas vezes também tem a ver com um alinhamento emocional, a abertura emocional para isso. Sua motivação, seu aspecto mental, a gente tem que alinhar comportamentos às coisas que a gente quer. Não adianta só colocar na lista de metas. A gente não é máquina. Então você coloca na lista de metas, mas se a sua emoção, a sua mente, o seu comportamento e você como ser humano não se alinha a isso, não adianta nada, vai chegar no final do ano e vai ser aquela meta frustrada e é aquele momento que a gente chega no final do ano e fala, não fiz nada do que estava na lista de metas para fazer. Então, quando a gente estabelece no planejamento, portanto, na semana de lunação, na semana de lua nova, o seu planejamento tem que haver um alinhamento com o seu lado emocional, espiritual, mental, com as suas dimensões. Você é um ser humano holístico, completo, complexo também. Então, vamos alinhar com a parte emocional, com essa parte de motivação e com a sua parte mental. E o lado bom disso daí é justamente o Mercúrio no signo de Aquário, ajudando a sua mente a se abrir para esse planejamento, para essa visualização do futuro e das coisas que você precisa aprender, para que essas coisas que você está semeando e essas coisas que você quer que aconteça ao longo do processo, ao longo do mês ou ao longo do ano, possam se concretizar, não fique só na sua tela mental, ou fique no seu campo mental, que de fato concretize. Mas primeiro tem que haver um alinhamento emocional e mental. Depois você tem que se movimentar para alcançar isso. No mesmo dia que a gente tem essa alunação, a gente tem um aspecto muito poderoso. Pode anotar aí, pessoal, que é um aspecto muito poderoso. Já vou dar a dica também do negócio envolvido com isso, que também aspecto que ajuda em um negócio bem específico, Mercúrio conjunto Plutão, que é um aspecto que também vai envolver a mente. Estamos falando novamente de Mercúrio, mas aí em conjunção com um planeta de profundidade, intensidade e um planeta de estratégia. Então, olha como, agora vamos juntar tudo isso, olha como esse planejamento da semana é poderoso. Olha como essa cartinha de intenções alinhado com a sua mente e suas emoções vai ser poderosa se você fizer. Se você não dormir no ponto e não deixar correr demais a semana, porque ela é veloz, a gente realmente pode deixar passar rapidamente tudo e perder o timing, tá bom? É uma das coisas aquarianas aí, a gente perde o timing porque é muito rápido. E a gente, quando olha, já foi. Então, não perca o time, se prepare, estamos ainda com tempo até iniciar essa semana, por isso que a gente faz antes a astrovisão. Não perca o timing e planeje essas ações antes, tá bom? Planeje o que você quer ao longo do mês. Mercúrio conjunto Plutão é um aspecto de aprofundamento mental, é um aspecto que dota a gente de uma capacidade de buscar lá na mente, lá profundamente, essa força justamente de alinhar a mente com aquela visão que você está olhando lá para frente, Mercúrio em Aquário, conjunto Plutão. Então, é tudo que a gente precisa, de fato, para a gente fazer esse alinhamento. Então, eu falei antes do alinhamento, mas a força extra que a gente tem para fazer isso é a estratégia plutoniana. Então, gente, negócios que têm a ver aí com consultoria financeira, você é consultor financeiro, você trabalha numa consultoria financeira, você conhece alguém que trabalha, pode avisar essa pessoa que trabalha em consultoria financeira que é, de fato, uma semana muito promissora, muito boa, tá? Para quem trabalha nessa área, que precisa principalmente de análise profunda das coisas, precisa de investigação de mercado, precisa de pesquisas, né? Até fiz aqui as minhas anotações para deixar para vocês. E o momento é um momento poderoso, estratégico, gente, é planejamento, tá bom? Para redefinir metas, né? Ou revisar, por exemplo, contratos. Então, para essa área, é um aspecto bem interessante, tá bom? Lógico que poderia falar muitas outras coisas aqui, mas eu estou pincelando para vocês, fazendo recortezinhos, pegando partes de como a gente pode aplicar a astrologia
para os negócios. A ideia é essa aqui, para vocês poderem também conhecer e entender melhor essa parte prática, que é um dos grandes objetivos, não só da astrovisão, mas do meu trabalho, da minha prática profissional. Usar a informação astrológica para melhorar a nossa vida aí nos negócios, nas decisões de negócio e de vida mesmo. Depois, continuando aqui, a gente tem o dia 30, com Urano. Novamente, estamos reforçando todos os sinais aquarianos, porque Urano é o planeta que rege o signo de Aquário, e ele fica direto no dia 30. Então, olha que interessante, dia 30 ele fica direto, o que acaba acontecendo um impulso no sentido das questões aquarianas. Então, gente, é uma semana para a gente fazer a virada de jogo. Sabe a virada de jogo? É a força para fazer a mudança, para fazer a virada, para inovar, para criar, até para romper padrões, quebrar padrões, né? Principalmente aqueles que estão segurando, impedindo, às vezes medos, receios, e vem uma força de ousadia também. Então, Urano direto dá um impulso nessa direção do novo, nessa direção da expansão. E nesse mesmo dia, então estamos falando da quinta, do dia 30, no céu a gente tem um excelente aspecto, então Sol, Trígono, Júpiter, excelente aspecto, aquele aspecto tudo de bom. Eu sempre falo aqui que é o aspecto tudo de bom, e é mesmo. É o aspecto que traz um pouco até de euforia. A gente tem até que tomar um pouco de cuidado ao longo da semana. Seria o cuidado que a gente teria que tomar, que é uma semana que não tem nenhum aspecto de desafio. Vocês perceberam que no início aqui da astrovisão eu não falei nenhum cuidado, porque não tem. Nessa semana, de fato, não tem nenhum cuidado, não tem nenhum aspecto muito tenso ou desafiador no céu. Por isso que eu não falei. Mas esse excelente aspecto aí de Sol, Trígono, Júpiter, numa semana com tanta energia aquariana, a gente tem que tomar cuidado, sim, com essa coisa da euforia, do aumento da expectativa e dos excessos, porque o aspecto é tão bom, tão promissor, que a gente se enche de autoconfiança e a gente, às vezes, pode negligenciar aquelas coisas muito assim, banais até, de cuidado e segurança de tanta autoconfiança, sabe aquela coisa de, não preciso ler, não preciso ler esse contrato, já sei. E aí você assina. Não preciso disso, confio. E você faz. Esse tipo de aspecto. Então, é tanta autoconfiança que às vezes a gente fica negligenciando passos bem banais de segurança nas suas decisões. Então, toma cuidado com isso, tá bom? O aspecto é ótimo, o aspecto é maravilhoso, mas ele pode pecar por um excesso dessa autoconfiança. Então, vamos tomar esse cuidado. Seria o único cuidado, e não é um cuidado pelo aspecto de desafio, é um cuidado pelo aspecto promissor. Tá vendo como às vezes a gente não pode também subestimar os aspectos? Olhar aspectos bons e falar tá tudo uma maravilha. Olhar um aspecto desafiador e falar tá tudo ruim. Não é assim que funciona. Não é no bom e no ruim, tá? É no entendimento de como esses aspectos podem acontecer na prática. Então, na prática, esse aspecto, de fato, pode encher a gente dessa autoconfiança e a gente fica irresponsável. A gente negligencia coisas que não podem ser negligenciadas, tá bom? Excesso de confiança, excesso. Então, vamos tomar cuidado. Por outro lado, sim, é um aspecto promissor, aspecto de expansão, como eu falei no início. Então, um aspecto que enche a gente de esperança, de otimismo, de positividade, né? E, de certa forma, acaba trazendo essa satisfação e acaba deixando a gente, aumentando o nosso campo de atração de boas oportunidades, de bons negócios, aspecto excelente para networking, aspecto excelente para negociações de volume, negociações grandes, por exemplo, de volume mesmo, e tomada de decisão. Então, Sol, Trígono, Júpiter dá aquela segurança ali na nossa tomada de decisão. Na verdade, é um alinhamento com as nossas crenças, com essa nossa questão da fé, de você alinhar com aquilo que você acredita. Então, um momento também bom, apesar de ser uma lua nova. Lua nova não é a lua de exposição, mas é um momento bom do alinhamento que você vai fazer com o seu lado interior, porque lua nova é um alinhamento com as suas motivações, com a sua mente, com a sua parte interior. É uma lua introspectiva, planejamento, lembra? Introspectiva. Então, um alinhamento com as suas crenças também, com aquilo que você acredita.
na vida, nos seus negócios, sua carta de princípios, ou seja, suas crenças, seu modelo mental, seu paradigma mental. Isso é muito importante nos negócios. A gente pensa que crenças têm que ficar de fora, não, crenças têm que ser incluídas nos negócios, porque aquilo que você acredita, o seu negócio reflete. Enquanto pessoa, enquanto gestor, enquanto líder, enquanto profissional, as suas crenças estão sempre com você. Então, suas decisões diárias são definidas por aquilo que você acredita. Portanto, suas crenças estão o tempo todo influenciando os seus comportamentos. Então, um Sol trígono Júpiter é um momento positivo até para você reavaliar. Uma lua nova sempre ajuda a olhar para dentro. Então, olhar para dentro, reavaliar esse processo, mas de certa forma, reforçar, né? Reforçar, potencializar aquele processo ali dentro, aquele modelo mental que você tem. Portanto, suas crenças, sua fé, sua visão de futuro. Lembrando que um aquário aí, uma força aquariana, ajuda a gente a olhar para a frente, para o futuro. Um Sol trígono Júpiter ajuda a gente a expandir, portanto, também olhar para frente, para o futuro. Nada está fazendo você olhar para trás. Então, a energia da semana é olhar para frente, para o futuro, para as perspectivas que a gente tem, para as oportunidades que estão aí fora. Nada de olhar para trás e ficar remoendo, não tem nada para olhar para trás agora, tá, gente? Frente, para frente, certo? E no sábado, a lua também já começa. Sábado ela finalizou ali, na sexta-feira ela finalizou naquele espaço zodiacal que ela percorre, então ela vai percorrer o espaço zodiacal naquele ciclo dela, ela termina, e no sábado ela já inicia a nova trajetória. Ela lembra que ela fica sempre 2 dias em cada signo, ela inicia ali já no signo de Carneiro, portanto a gente tem também outro impulso para frente, sábado, domingo e segunda, ou seja, o final da semana e já a dica bônus para a semana seguinte, que eu sempre deixo aqui com vocês, início do mês de fevereiro, a gente tem um novo impulso e, de novo, esse impulso é no sentido empreendedor, no sentido para frente, no sentido de prospectar, que é o signo de Carneiro. Então, percebam que não tem nada de energia para trás, energia para parar, energia para ficar analisando. Não, não é essa a energia da semana, tá bom? No sábado a gente também tem, estamos falando do dia 1 de fevereiro, tá bom? Temos também Vênus conjunto Netuno, outro aspecto muito poderoso em relação ao assunto vendas, ao assunto relacionamento, favorece negócios que têm a ver com as artes, negócios que focam o bem-estar, a harmonia, negócios de moda, negócios de arquitetura. Então, o pessoal que trabalha nessa área, aspecto ótimo, aspecto que favorece, principalmente quando você precisa comunicar com o seu cliente ou comunicar benefícios, né, com relação ao assunto aí ligado a bem-estar. Netuno sempre tem essa característica daquilo que traz uma certa harmonia e que tem um foco ligado àquilo que é o holístico, não é? Netuno trata daquilo que é o integral, aquilo que une as coisas. Portanto, o assunto bem-estar e até sustentabilidade está muito envolvido com esse planeta. Portanto, um aspecto de Vênus conjunto Netuno dá um foco nesse assunto e negócios que estão envolvidos com esse assunto diretamente, lógico que acabam tendo um reforço com esse aspecto de conjunção. E depois a dica bônus, vou deixar aí a dica bônus também para vocês, início da semana 3 de fevereiro, Mercúrio, trígono, Júpiter. Então, na mesma onda ali do Sol, trígono, Júpiter, do dia 30 de janeiro, iniciamos a outra semana, a dica bônus lá do dia 3 de fevereiro, com Mercúrio, trígono, Júpiter. Lembrando que Mercúrio está em Aquário já. E o trígono Júpiter é uma aceleração, são os bons negócios, é um aspecto promissor de negociações, de comercialização, de negócios envolvendo internacionalização, comércio exterior, amplitude, networking, ou seja, um aspecto de oportunidade. Oportunidade de crescimento, oportunidade de troca de informação, oportunidade de aprender, oportunidade de abrir a mente para novas informações, novos aprendizados. Aspecto também tudo de bom. Lembrando que segue a mesma recomendação
do Sol, Trígono, Júpiter. Só tomar cuidado com o excesso de autoconfiança, principalmente com este Mercúrio, Trígono, Júpiter, que é um aspecto que liga diretamente à questão de contratos, à questão de assinatura. Então, estamos tão autoconfiantes que a gente fala assim: ah, não preciso ler, já sei tudo. Confio. Então, leia as coisas que você vai assinar. Se você for assinar, leia tudo. Ah, mesmo que você esteja bem autoconfiante, aí que você tem que ler mais. Se você tiver com essa energia de total autoconfiança, confiando em tudo, é aí que você tem que ler mesmo. Porque você está sob o efeito encantador de Mercúrio, Trígono, Júpiter, de Sol, Trígono, Júpiter e de uma semana muito positiva. Aí a gente está sob esse encantamento. Lógico que aspectos positivos também deixam a gente assim, nesse estado de encantamento. Vênus, conjunto Netuno, também traz um encantamento. Então, semana com ótimos aspectos. Então, esse é o lado muito bom, ótimos aspectos. A recomendação, cuidado com esses ótimos aspectos. Semana do encantamento, a gente se enche de otimismo, se enche desse aspecto aí de confiança, né? De autoconfiança e negligencia as coisas mais básicas. Normalmente é isso, são as coisas mais básicas, aquelas que, justamente por serem tão básicas, a gente releva, a gente acha que tudo bem. Não é justamente por ser básico que você não faz, tá bom? E aí que a gente se ferra mesmo, tá bom, gente? Então, é isso, uma semana muito boa pela frente. E aí, gente, vamos fazer uma coisa legal? Vamos compartilhar a tela e vamos fazer aquilo que a gente faz toda semana. Eu vou mostrar aqui para vocês essa alunação, né? Então, um mapa aqui para vocês verem, tiro as casas sempre para vocês verem as informações mesmo astrológicas, né? E a gente tem aqui o Sol conjunto com a Lua. É isso que é uma alunação. Lembrando que quem está me acompanhando aqui toda semana está vendo o movimento no gráfico, ou seja, no mapa. Está vendo acontecer, eu estou mostrando aqui toda semana. Aliás, se você chegou aqui pela primeira vez, eu estou recomendando aqui que você me assista nas próximas 3 semanas para ver isso, porque estamos o quê? Iniciando um novo ciclo. Então, se a gente está iniciando um novo ciclo, aqui a gente tem alunação. Portanto, semana que vem a gente vai ter a quadratura, que é a lua crescente. Na outra semana, vamos ter a oposição, que é a lua cheia. Na outra, vamos ter a outra quadratura minguante, lua minguante, para depois retomar o próximo ciclo, a lua nova, no próximo signo. Portanto, a lua nova em Peixes, no próximo mês, que é todo o ciclo lunar. Então, iniciando esse novo ciclo com a lua em conjunção com o sol. Então, toda vez que vai acontecer uma lunação ou uma lua nova, é isso que a gente vê no mapa, é isso que a gente vai ver num gráfico. A lua, o símbolo da lua, o símbolo do sol, os dois juntos, no signo em questão, ou seja, no signo do mês que está acontecendo essa lua nova. E aqui, lembrando sempre que lunação é o melhor momento para você fazer o seu planejamento. E se você já fez o seu planejamento, pegue ele de novo e reveja nesse período. Reveja aí na semana da lunação, ou seja, nessa semana que estamos fazendo aqui a astrovisão. Semana do dia 26 ao dia 1º. Por quê? Porque é uma semana potente para você aprofundar, rever esse planejamento e descobrir. E por que que você descobre problemas ou descobre potências que estavam ocultas? Porque temos junto com a alunação Mercúrio, olha lá, o Mercúrio junto com o Plutão. Então, temos uma potência mental para descobrir coisas, porque esse aspecto é um aspecto de descoberta de coisas que estão ocultas. Então, podem ser ideias que estão ocultas, podem ser partes de um texto que você não tinha visto antes. Portanto, pega o planejamento de novo, pega o seu contrato de novo, pega uma proposta que você está querendo vender, não está conseguindo. De repente, é a hora de pegar ali, rever alguma coisa do texto que não está boa e rever aquilo, refazer aquilo, porque depois vai funcionar. Por que isso? Porque isso é uma potência Mercúrio-Plutão, onde a gente investigando descobre coisas que estão ocultas, que num primeiro momento você não vê. Mas se você fizer o exercício de dar uma profundidade aí, você vai enxergar. Esse é a grande vantagem de Mercúrio e Plutão. Por isso que eu dei a dica antes de trabalhos que envolvam análise, principalmente análise muito profundas e pesquisa de mercado, que é um aspecto que ajuda a fazer isso.
Então, a gente descobre coisas que antes não iria descobrir. Por isso que um questionário, uma pesquisa junto aos clientes num período onde a gente tem um aspecto desse, é muito produtivo. Porque você tem condições de fazer as perguntas certas, tem condições de ouvir as respostas que você precisa ouvir. Então, você descobre mais coisas do que se fizesse num momento que não tem esse aspecto no céu. Então, aproveita e faz a sua pesquisa nesse período, nesse momento. Então, aqui é aquilo que a gente falou ao longo da semana. Mas temos aí os outros aspectos também. Então, vamos a eles, né? O Sol fazendo aquele trígono com Júpiter, olha lá, né? Então, é isso aqui, Sol e Lua, lógico, eles estão juntos. Aquele trígono Júpiter, então, é esse risquinho aqui azul, né? Maior. Temos aquele outro aspecto bem favorável também, que é esse aspecto aqui de Vênus junto com Netuno, numa posição também muito favorável, tá vendo? É outra conjunção. E os outros aspectos que aparecem aqui são aspectos que não acontecem exatos nessa semana. Eles já estão vindo da outra semana anterior, mas continuam funcionando e influenciando essa semana atual. Inclusive o vermelhinho que está aqui, que é uma quadratura, mas que já vinha atuando desde a semana passada. Portanto, nessa semana agora não tem nenhum aspecto exato de desafio. Aspecto exato de desafio foi nas semanas anteriores, que vai continuar influenciando, mas não tem aspecto exato, ou seja, uma semana branda em aspectos de tensão, em aspectos desafiadores. É para aproveitar mesmo, tá? Recomendação final é que a gente não deixe passar tão rápido, porque é uma semana que vai voar. Já está voando bastante aí o tempo, mas principalmente com a qualidade aquariana. Mas é uma semana com tendência a voar muito e a gente perder oportunidades, perder mesmo, por causa dessa correria. Então a gente entra nesse modo turbo de ligar o motor e sair voando, e aí a gente não para olhar pequenas coisas, olhar sinais, as oportunidades, porque parece que não dá tempo de ver. Então a gente precisa ter um pouquinho olhar um pouquinho esse Mercúrio e Plutão, que é um foco. Outra coisa bem positiva de Mercúrio e Plutão é a potência do foco, né? Então, em vez de ficar dispersando a sua atenção em várias direções, lembra que Mercúrio e Plutão dá o foco. Então, usa o tempo agora, estamos ainda na quinta, temos ainda alguns dias até chegar essa semana. Pensa nesses dias o que você vai focar na semana e quando entrar a semana, foca naquilo para sua atenção ser dirigida e, portanto, produtiva. Porque se a gente deixar nossa atenção abrir todo o leque que é possível com Aquário, que olha o futuro e olha e tem, lógico, uma facilidade em dispersar, é signo de ar, vamos lembrar isso também, signo de ar, todo signo de ar abre sempre esse leque, então a gente dispersa mais fácil, mas Mercúrio e Plutão foca. Então, momento de olhar naquela direção que você vai olhar, que você quer olhar. E já que a gente está falando que o pano de fundo é a lua nova, a direção é o seu planejamento. Então, olhe para o seu planejamento para você semear aquela força ali que você precisa colocar ali, a energia que você precisa colocar para o seu planejamento, para depois começar o quê? A desenvolver aquelas ideias, ou aquelas ações, ou o plano que você colocou ali que você quer que se desenvolva ao longo do mês. Certo, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Aproveitem as dicas. Deixa seu comentário, me manda aí o seu trabalho, o seu negócio, para eu começar a colocar essas informações toda semana aqui na Astrovisão, que o meu objetivo é começar a trazer dessa forma mais prática, para você também começar a utilizar de uma maneira mais prática, entender como que você pode usar os aspectos, ou entender o céu e usar para o seu negócio, mas para isso eu preciso saber qual é o seu negócio, deixa aí a informação e deixo novamente o convite para você ingressar lá no meu grupo VIP WhatsApp, tá bom? Lá a gente também tem mais contato, lá você vai acompanhar os lançamentos, os cursos, tudo que acontece nas minhas atividades. Quem está naquele grupo recebe sempre benefício, as vantagens. O pré-lançamento é sempre por lá, as vantagens de estar lá são enormes, porque por lá você ingressa em cursos, em treinamentos com grandes vantagens aí, preços que não tem em outro lugar, só quem está lá. Excelente semana, a gente se vê na próxima Astrovisão.
E aí, gostou das dicas? Então me ajude deixando o seu like, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais dicas como essas. Assim você me ajuda e fica por dentro de tudo o que está acontecendo no céu e que vai influenciar na sua vida e nos seus negócios.